Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje eu vou trazer para vocês muitas dicas bem top mesmo. E além das dicas, vou tentar também trazer algumas perguntas e respostas entre essas dicas para que vocês possam aí fazer a multiplicação das suas suculentas por poda drástica ou por estaquia, para vocês terem realmente sucesso no cultivo de vocês. Caso você tenha gostado do tema do vídeo, não esquece de deixar o like para mim, inscrever-se no canal, me seguir lá no Instagram, eu estou como jardimda.marcia. Bora pro vídeo? A primeira observação conceitual que eu queria trazer para vocês é com relação ao que é a poda drástica, decapitação, poda radical. Todo mundo utiliza esses termos para se referir ao que eu vou mostrar para vocês agora. Você tem uma planta aqui e ela tem o ápice dela, a cabeça dela. Então você faz o corte aqui, ó. Fazendo esse corte aqui, você faz um corte da cabeça dela, uma decapitação, ou também conhecida como poda drástica ou poda radical. Mas você também pode fazer a poda por galinhos. Você escolhe um galho aqui, olha. Retira aqui um galho da planta e você tem uma estaca. Isso aqui é uma estaca. A planta continua aqui e você retira um galinho dela. Então, você está fazendo uma poda por estaquia. De modo geral, a gente utiliza muito realmente a poda por decapitação, a poda drástica no cultivo das suculentas, né? Então, agora eu vou mostrar para vocês qual o local ideal para você cortar quando você estiver de cara com um tronco e quiser fazer sua poda. Corte, como que é? Esse tronco tá bem didático, vocês vão conseguir enxergar bem. Essa região aqui, ó, tá bem lenhosa e bem velha. A probabilidade de ocorrer brotação nessa área de baixo é pequena. É mais baixa. Veja que aqui, ó, daqui até aqui, ele tá começando a escurecer e daqui para cima é bem verdinho. Qual a área desse tronco vocês acham que vai ocorrer mais brotação? Geralmente é aqui, ó, nessa área aqui, é a área com probabilidade maior de brotar. Toda vez que você for podar um tronco, observe isso na sua planta. Vai te ajudar bastante a ter mais sucesso. Regiões lenhosas mais antigas, a probabilidade de você conseguir uma muda aqui é menor. Ela existe? Existe sim, tá? Mas a probabilidade é menor. Planta deixa folha ou não deixa folha? Nesse caso, eu não vou deixar folha nenhuma. Eu tenho uma área enorme aqui, olha, veja, de probabilidade de brotação. Eu faria isso aqui, ó. Eu vou podar em 45 graus, ó. O que é 45 graus, gente? Ó, é assim, ó. Tá vendo? Ó, de ladinho. Porque para a água não acumular aqui no miolo, para a água descer, escorrer. Então, você vem e faz essa poda. Veja o corte. Essa é o ângulo do corte. Isso é importante para a água escorrer. No tronco, principalmente, lógico, né, gente, ó. Chove, rega e a água escorre. Não fica parada no miolo. Observa com o tempo, quando vocês fizerem decapitações, vocês vão observar que se você fizer reto, vai vir um buraco aqui no meio. E aí é de onde entra os fungos, tá? Então, evita fazer corte reto. Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Você pode fazer com faca, você pode fazer com tesoura, ó, mais fácil ainda com tesoura. Aí. Ok? Agora, essas cabeças aqui, o que eu aconselho sempre? Deixa 3 dias sem dar água, deixa 3 dias fora da terra, secou, a hora que seca aqui, ó, vai parar de sair aguinha. Parou de sair aguinha? Aí você pode plantar. 3 a 5 dias, vai depender de onde você morar. Se tiver muito seco, né?
E onde é que você deixa essas cabeças? Em local iluminado, com solzinho da manhã. Márcia, eu já vi vídeo de pessoas usando linha para cortar. Você usou faca e usou tesoura. Qual desses métodos é melhor? A linha, a faca ou a tesoura? A resposta é depende. Por exemplo, quando que eu uso a faca? Geralmente eu vou usar faca e nem uso sempre essa aqui, eu uso maior até, para fazer corte em gibifloras. Por quê? Porque gibifloras tem tronco muito grosso. Então, eu pego até uma faca maior para fazer esse corte. Uma faca de cozinha mesmo. Eu vou lá na cozinha, pego a faca e depois eu devolvo. Já troncos assim, ó. Esse tipo de tronco, ele já aguenta ser cortado com tesoura sem ficar mastigando tanto. Então, eu faço o corte às vezes com tesoura. Mas esse tanto aqui, geralmente, eu já uso essa faquinha minha de cozinha também, ó. Essa aqui, tá? Agora, tesoura mesmo é para esse tipo aqui, ó. Esse tipo de galho. Esses galinhos pequenininhos aqui, eu uso tesoura. E quando que eu uso linha? Eu vou usar linha em plantas de rosetas baixas. Então, são agavoides, Orion, né? Essa aqui é uma Orion, coitada, tá tão feinha. Então, o que que eu faço? Eu pego a linha. Que linha que eu pego? Eu pego essa aqui, ó, gente, ó. Daquelas costuras industriais. Aquela linha de, ó, é linha de poliamida super grossa, bem grossa. E eu corto e uso ela. Eu quase não uso linha, eu evito, porque eu quase não faço poda de suculenta muito baixinha. Aqui, por exemplo, ó, eu também recomendo utilizar linha. Você tem essas rosetas muito compactas, e aí você não vai conseguir colocar uma tesoura aqui. E você quer deixar folhas, por exemplo, você precisa de fazer mudas, e você precisa, então, garantir deixando folhas. Aí, eu faço o quê? Eu venho com a linha e aí eu faço o corte com a linha. Vou mostrar um exemplo para vocês. Bom, eu venho aqui, pego a linha, corto um pedação dessa linha. Eu vou passar a linha, ó, aqui, ó, por exemplo. Eu quero deixar folha, tá? Então, eu vou fazer isso aqui, ó, esse movimento. Vou passar a linha e vou cruzar. Dá pra ver o cruzamento? Tô cruzando. Cruzei. Gente, cruzou. Agora você puxa. Ó, saiu a linha e fez o corte limpo. Tá vendo? Aí, fica aqui, folha no tronco e corte limpo aqui. Sem machucar quase nenhuma folha aqui. Você machuca as de baixo, aqui no caso machucou as de baixo. Mas vê só como é um corte limpo? Aí você vem aqui, tira essa haste floral, para evitar que a planta use energia para fazer a floração e reserve energia mesmo para fazer o enraizamento. Ô, Márcia, mas e agora, ó? Ficou muito próximo, eu venho aqui, eu faço isso aqui, gente. Eu tiro algumas folhas. Tem cuidado aqui para puxar, tá, ó? Tenta não estragar essa folha e tenta não machucar demais o tronco. Puxa assim, ó. Por quê, gente? Onde tem a folha é onde tem a gema de brotação. E a gema de brotação, ela também faz brotar raízes, tá? Então, você tem que liberar um pouco aqui de tronco, ó, para ele conseguir brotar. Nesse caso aqui, ó, eu vou deixar esta planta fora da terra e vou enraizar ela num potinho assim, quer ver, ó? Aqui, gente, ó, você vai pegar um potinho daqueles de suculenta que você comprou no supermercado e coloca a cabeça aqui, ó, e deixa assim, no sol da manhã, até sair raiz aqui embaixo. Você aplica alguma coisa aqui? Não, não aplico nada, deixa ela assim mesmo, ó, desse jeito aqui, ó.
e deixo no solzinho da manhã, até soltar a raiz. Deve demorar em torno de 15 dias, mais ou menos, para soltar a raiz. Caso depois de 15 dias não solte a raiz, eu vou plantar. Nesse caso aqui, olha, eu não quero reproduzir, tá? Mas se eu fosse reproduzir essa planta, eu limparia todas essas folhas secas. Ó, gente, esse aqui é um exemplo meio infeliz de tronco para mostrar para vocês. O certo é deixar essas folhas, deixar mais folhas, porque esse tronco já tá bem velhinho, ó. Tá vendo? Então, já é um tronco com probabilidade de brotação menor. Não é que não brote, eu vou mostrar um para vocês. Olha, tô mostrando 2 exemplos aqui para vocês. Essa daqui é a lútea, é uma lútea verde. É uma planta, já naturalmente, é uma planta que se multiplica, brota muito na base dela. É da natureza da lútea fazer isso. Então, mesmo tendo só deixado esse tronquinho aqui, ó, sem folhas, hein? Eu nem folha não tinha deixado. Ainda assim, ela brotou, tá vendo, ó? E brotou generosamente. Agora, se é uma planta que não tem essa natureza, que não é uma planta que brote assim, espontaneamente no tronco, aí é necessário deixar, então, folhas. Tinha, ó, essa folha, essas aqui já secaram, ó, tá vendo? Mas eu tinha deixado todas essas folhas, elas estavam bem firmes. E aí, olha só, você tem o resultado aqui embaixo, tá vendo, ó? E essa também era uma planta jovem, uma muda jovem, não era uma planta adulta. Essa é uma outra dica importante, né? Quando você pega uma planta muito antiga para fazer poda, é super importante você fazer poda na altura correta aqui, ó. Na altura correta aqui, ó, tá vendo? Deixando uma parte mais jovem, não deixar só a parte lenhosa, deixar a parte jovem também. Agora, se você pega uma plantinha que já era uma muda, ó, tá vendo? É um pote 6 e faz um corte, a probabilidade da muda do tronco brotar também aumenta. E não, por exemplo, uma planta como essa aqui, ó. E não uma planta como essa daqui, por exemplo. Já é uma planta adulta. É uma planta já velha. Essa planta já tem mais de um ano e meio. Então, plantas adultas, quanto mais velha a planta, mais difícil você conseguir mudas dela. Quanto mais jovem, maior a probabilidade de você conseguir mudas no tronco. Ó, eu cortei aqui só para mostrar para vocês, cortei com a faquinha mesmo, quase tive um troço para cortar. E consegui fazer esse ângulo aqui, ó. Agora, o que eu quero mostrar para vocês, gente? Eu quero mostrar para vocês isso aqui, ó. O que sobrou aqui, ó. Isso aqui é uma haste floral. Vocês estão vendo de onde é que tá vindo aqui esse apodrecimento de tronco, ó? Tá vindo da haste. Haste floral, por isso que eu falo para vocês que é um problema. Vocês podem deixar no tronco, mas eu sempre também faço o corte em 45 graus, tá vendo, ó? Para evitar que entre água e ainda assim, olha, entra, tá vendo? Olha isso, ó. Ah, não chegou no tronco ainda bem. Mas isso aí acontece. Esse tronco vai brotar? Talvez sim, talvez não. Porque é um tronco muito velho já. Já faz tempo, né? Então, eu não acho... Se brotar também, eu não tô muito ligando pra fazer mudas dessa planta mais, que eu tenho muitas. Olha só, aqui eu tenho um exemplo, né, de tronco podado e que, tá vendo, ó? Brotou. Aqui, gente, ó, embora eu não tenha feito o corte em ângulo, ficou meio ruim o ângulo, eu passei uma pomada na época, porque essa pomadinha que eu passo, que é aquela que eu mostro pra vocês sempre, ela vedou aqui, ó. Por que eu fiz isso? Porque tava chovendo no dia, tá? Aí eu vou lá e vedo. A pomada é essa aqui, ó.
Essa aqui, ó, só que eu acho que já não tá mais produzindo, tá? É uma pomada que eu usava no tempo de bonsai. Eu acho que já não existe mais. É feita à base de isso aí, ó. Vocês estão vendo na tela, né? Onde é que você coloca esse tronco podado? Coloca em local com sombra. Em local sombreado, que não pegue muita água da chuva, porque por esse buraco enorme aqui entra a água da chuva e aí a podridão chega com tudo. Caso você tenha algum tipo de forma de vedar isso com alguma pasta, beleza. Mas se não tem, evita deixar no tempo, porque ele vai começar a apodrecer por aqui. E aí a probabilidade de sucesso é menor, né? Márcia, e quando que é necessário deixar folhas no tronco e quando não precisa? Olha, gente, algumas espécies, por exemplo, cante. A cante é sempre bom deixar folhas no tronco, caso você faça alguma decapitação. Deixar folhas no tronco vai trazer mais segurança na reprodução. Por exemplo, aqui, olha, se você deixa umas folhas, a probabilidade desse tronco aqui sobreviver e brotar é maior. Pode acontecer, gente, da gente fazer uma poda e o tronco morrer também, porque não tem nenhuma folha para continuar alimentando a planta, né? Então, é importante, às vezes, você deixar a folha para ajudar na sobrevivência do seu tronco. Então, gente, resumindo, se é uma planta que você tem bastante aqui, ó, tem um montão dessas aqui. Então, gente, vamos podar em qualquer lugar, não precisa deixar folha, porque eu tenho muita muda. Mas e se eu tiver pouca muda dessa planta aqui, por exemplo, né? Mas eu não tenho condições de deixar folha. Eu vou fazer a poda e vou tentar deixar folha. Se der, eu deixo folha. Se não der, se já tiver muito para cima o crescimento da cabeça, muito tronco longo, aí eu não deixo folha não. Igual aquele que eu mostrei para vocês que já tinha muito tronco. Então, quando é possível eu deixo, quando não é possível eu não deixo. E o que vai acontecer? A probabilidade de sucesso é um pouco menor mesmo para aquelas mudas que você não deixa folha, tá? O tronco corre o risco de morrer mais fácil para essas mudas que você não deixa folha. Outra dúvida é, você deixou ali uma planta num potinho sem plantar. Mas eu já vi você plantando a cabeça na hora. Quando que tem que deixar uma planta fora e quando pode plantar na hora? Olha, gente, eu tô segurando aqui na minha mão uma planta chamada mandala. Essa daqui é uma planta muito difícil de manter viva. Então, é uma planta que eu podei e não plantei na hora. Porque é uma planta que, além de ser bem cara, bem rara, ela tem uma propensão à podridão de caule. Então, o que eu fiz? Eu fiz a poda, né? Aqui, ó, vou mostrar para vocês o tronco. Ó o tronco. Eu podei o tronco e deixei a cabeça do jeitinho que eu mostrei para vocês dentro de um potinho. Mais ou menos 15 dias, já tinha raiz e eu plantei ela aqui. Então, gente, ó, planta rara, planta cara, planta que tem propensão à podridão de caule, eu deixo em potinho separado. Planta comum, planta prolífica, plantas fáceis de cultivar, eu planto na hora. Eu não deixo no potinho. Se você não tem prática, se você está começando agora, deixa no potinho. Né? Quando eu comecei, gente, eu plantava tudo. Mas eu só tinha suculenta comum, né? Então, se você tem suculenta comum e você fizer aí uma poda e plantar na hora, muitas vezes é sucesso, tá? Essa daqui também, ó, é uma planta bem rara, mas eu já plantei. Essa também, né? Tudo planta mais ou menos. Então, é assim, gente. Quando eu tenho medo que vá apodrecer, aí eu deixo num potinho. Se não, ou quando eu tô sem tempo, né, de plantar na hora,
Aí eu vou lá, deixo num potinho esperando. Se não, eu vou lá e já planto na hora, porque eu tenho muita coisa para fazer, né? Olha só, gente, um montão de planta que eu tenho. Aí, se eu for deixar tudo para depois, para plantar depois, vixe Maria, né? Ah, então eu já sou mais prática, já vou fazendo, já vou plantando. Mas algumas plantinhas aqui eu tomo esse cuidado, né? Mandala, planta cara, Beyoncé, planta diferente. Aí eu vou lá e tenho um cuidado especial com ela. Mas planta que eu já tenho um monte. Eu já vou plantando e que seja o que Deus quiser. Para plantar na hora e ter sucesso, não ter podridão de caule, espera pelo menos uns 3 dias a 5 dias para fazer a primeira rega, tá? Aí você garante pelo menos que o tronco tenha tempo de cicatrizar. É bom evitar regar no mesmo dia. Para finalizar, eu vou falar um pouco dessa planta decora e algumas peculiaridades dela com relação à decapitação. Essa é uma planta, gente, bem complicada de cultivar. Eu cultivo ela sob o sol do dia todo, mas é uma planta que não aguenta pegar chuva, ela pega fungo muito fácil, viu? Então, o que eu faço? Ela só fica mais ou menos bonita na época do inverno, comigo aqui. Depois, ela costuma enfeiar bastante e fica, às vezes, muito doente. Ela também dá muita haste floral, ó. Então, o que eu faço? Eu vou levando, tá? A decora. É uma planta bem complicada, super delicada. Eu tentei rustificar ela ao máximo e cultivo ela no sol pleno. Mas é uma planta que parece gostar de um pouco mais de água, mas eu com o meu jeito de cultivar, continuo cultivando ela no solzão, sem tanta água, tá? E aí, ó, eu vivo plantando as hastes florais no mesmo vaso aqui, para ver se eu consigo muda. Eu já consegui muda por haste, tá? Mas é uma planta assim, não pode pegar chuva. Pegou chuva, ela vai fungar. E vai ficar ali sob o toldo direto, e é o lugar mais quente que eu tenho aqui no meu cultivo, é sob o toldo, também por causa do toldo, tá? Mas é assim que eu cultivo a decora. Tô fazendo esse parêntese aqui, porque me pediram para falar a respeito dela, então tô aproveitando, tô falando nesse vídeo. A decora, gente, ela tem um problema. Quando você faz poda por decapitação, a cabeça sofre demais. Quase morre, tá? É uma planta realmente delicadíssima. Ó, essa aqui tá bem durona porque eu cultivo ela no sol pleno. A maioria das pessoas cultiva essas variegatas a meio à sombra. Mas como é uma planta que no meu cultivo ela não pode pegar chuva, eu decidi adaptar ela no sol pleno sob o toldo, né? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma coisa que há muito tempo eu não faço, que é podar ela aqui e decapitar essa planta. Eu não gosto muito de fazer isso com a decora, mas eu tô precisando fazer porque ela tá muito comprida. E essas cabeças, gente, eu vou esperar sair raiz. Outra coisa que também já me perguntaram com relação... Ó, vou tirar essa haste aqui, tá? Porque ela é uma planta que dá muita haste. É uma... Olha só aqui, ó. Tá saindo o neném aqui, ó. Dá pra ver? Deixa eu trazer aqui. Ó, aqui, ó. Na haste floral. Olha lá. Aqui já é muda, tá vendo? Ó? Mas demora, gente. Ó, deixa eu tirar essa haste. Então, eu vou fazer o seguinte. A decora, ela sente muito mesmo quando você faz esse tipo de decapitação. Ela perde muita folha, tá? Olha, tem uma muda aqui, ó. Que coisa doida. Vou tirar essa folha machucada daqui. Então, eu acabei não mencionando, mas eu já consegui fazer muda da decora por folha. Mas demora, gente, mas demora horrores, tá? Olha, essa planta é linda, mas é super delicada.
Eu vou deixar então essas plantas em potinhos ou dentro de um vaso que eu tenho aqui cheio de pedrisco. Eu largo lá e aí ela enraiza. Hoje em dia eu vejo muito, me falaram, né, nos comentários a respeito de um enraizador. Vou deixar o nome na tela para vocês. Eu até comprei e eu tô testando em algumas plantas e eu acho que eu vou testar com essa muda aqui também. Eu vou esperar secar. Aqui, essa aqui, ó, vou esperar secar um pouco, uns 3 dias. E depois eu vou plantar e vou colocar o enraizador para ver se ela vai melhor. Por quê, gente? Porque a decora é muito sensível à decapitação. Ela quase seca, quase morre. Então, com ela, eu faria e vou fazer esse teste de colocar um enraizador, tá bom? Depois, quando eu tiver alguma resposta, eu volto a mostrar e falar com vocês a respeito desse produto. Agora, com relação a essas mudas que estão aqui, a esse tronco que tá aqui. Eu vou retirar isso aqui daqui. Vou pegar um vaso mais barato, tá? Vou pegar um vaso aí de plástico que eu tenho e vou plantar, transferir isso aqui tudo para esse vaso de plástico para eu pegar esse vaso daqui e desocupar para plantar as cabeças daqui a alguns dias. Aí vou trocar tudo, vou trocar substrato, entendeu? Do jeito que tá aqui eu vou tirar e vou colocar num outro vaso de plástico. E aí esses aqui, depois que secar 3 dias, eu vou fazer a experiência com o enraizador nesse vaso aqui, ó. Bom, gente, o vídeo de hoje não ficou tão bom, ficou um pouco mais confuso, mas eu acho que eu consegui transmitir muitas dicas para vocês. Pode ser que eu poderia ter editado um pouco melhor, mas não deu tempo, tá? Então, eu acho que pelo menos eu consegui transmitir bastante conteúdo no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Caso você tenha gostado, se você achou útil o vídeo, não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais, tá bom? E também comenta comigo se vocês também têm esses procedimentos no cuidado das suculentas aí na casa de vocês. É isso por hoje. Tchau! Cadê alguém aqui? Tá na hora de passear? Tá na hora, Nina? Hein? Hein? Olha só que bonitinho. Ih, já tá indo, olha lá. Já foi. Já foi passear. Já foi. Já foi, né, Nina? Aí, ó. A Nina é essa delicadeza. Ai, tá patinha. Você deu a patinha bem. Tá na hora? Tá? Tá na hora, linda? Então tá bom. Vamos, né? Tchau, gente.